E em relação à geração Z, Léo, que eu e o Matheus aí somos da geração Z, né, Matheus? E aí, ó, que Exato. você fala tanto mal. Porém, nós batemos bastante na geração Z também. E tem um vídeo aí também pra colocar aí sobre a geração Z, que muitos estão utilizando agora, que a geração Z é a geração que não vai ter nada. Que não vai ter carro, não vai ter casa, não vai ter acesso a absolutamente nada. A nossa geração não vai ter nada. A nossa geração não vai ter casa própria. A nossa geração não vai ter carro próprio. A nossa geração... Entendeu? Ou você vai ter que trabalhar muito pra construir, que é muito difícil, porque eu vou Quem que não contar tem que pra vocês, trabalhar, tem um né? terreno aqui na minha cidade. Fui perguntar quanto era, 300 mil. Eu quase desmaiei e eu moro no interior da Paraíba. É um terreno de esquina, 300 mil reais. Eu comprei um terreno de 70 mil reais, sem muro. Eu murei, agora só vendo por 100. É, meu amor, o bagulho é muito doido. E aí eu tô pra construir a minha casa agora. Sabe quanto foi o orçamento pra construir minha casa? 600 mil. Tu acha mesmo que eu vou gastar 600 mil? Com certeza eu vou gastar mais, gente. Com certeza gasta mais, porque não existe você começar um projeto com preço de verdade. É um preço fictício, entendeu? Hoje, um milheiro de tijolo tá 700 reais. Faz o L. Uma saca de cimento é quase 40 reais, amor. Ferro é ouro, nega. Eu não quero... A gente se lascou. A gente se lascou. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente não vê. Parece que o dinheiro foi assim, ó. Vem, vai, vem, vai. O dinheiro não para na nossa mão. O dinheiro não consegue... A gente não consegue... Tipo assim, vou juntar o dinheiro. Juntar como, nega? Juntar como? Água, luz, bujão, feira, R$1.400, nega. A gente se endividando até aqui, pagando um cartão de crédito com outro cartão de crédito. Complicado. Mas oremos. Você Oremos, é o que ajudaria a gente ela, tem Léo? nesse país. Você pode só, por favor, passar o vídeo de novo, que eu tava olhando pra lingerie e não prestei atenção no que ela falou. Aí, ó. Eu queria entender por que faz o vídeo assim, né? Porque quando eu quero falar alguma coisa, eu quero que a pessoa preste atenção nas minhas palavras, né? Não que eu tenha alguma coisa pra mostrar, mas por que que... Às vezes é estratégia de retenção aí, ó. Pra conseguir manter aí. Mas eu não ouvi nada Que do o que ela cara, falou, esse é o dependendo do cara... problema. Aí, ó, igual o Léo, tem que assistir 2 vezes. Tem que assistir 2 vezes. Tem que, talvez 3, eu não sei. Se a segunda eu consigo prestar atenção, né? Eu acho que, tudo bem, a retenção é boa, mas o foco eu acho que tá errado. Você ajudaria, Léo, ela, Léo? Não, se alguém tiver o contato, pode me Passa passar aí. que eu já resolvo. Não, brincadeiras à parte. Mas, lógico, você tem... Querendo fazer, assim, também o advogado do diabo... Assim, a gente tem um problema da geração Z, é uma geração que nasceu conectada. Eu, quando eu dou aula de gestão da inovação, por exemplo, para jovens é curioso, que a gente fala sobre negócios, sobre inovação, e quando você dá a proposta livre, antes de você ensinar o cara a pensar, todas as propostas são sobre aplicativos. Eu falo, gente, existe um mundo além da internet. Tá? A pessoa ela precisa ainda ter uma fossa, a fossa dela vai encher e a gente vai precisar esvaziar. Você tem problemas reais que precisam ser resolvidos por pessoas reais, que o aplicativo não vai resolver. Tá? Ele pode resolver mandando uma pessoa lá até, mas eu preciso de um ser humano lá. Então o ruim dessa geração que nasceu conectada, porque eu nasci antes da internet, e quando eu comecei a usar a internet, que foi quando liberou a internet no Brasil em 1994, ela não estava disponível o tempo todo. Eu tinha que me conectar. E eu tinha um tempo máximo para ficar dentro dela. Não era assim, porque você pagava por isso. Então essa geração, ela nasceu com a disponibilidade de internet o tempo todo. Ele nasce conectado. E ela enxerga pouco o mundo real. Isso é ruim, tá? Então, na verdade, a gente criou uma tempestade perfeita. É uma geração que tem dificuldade de enxergar o mundo fora da internet. A gente tem, em 50 anos, em menos de 50 anos, a gente dobrou o que as pessoas pagam de imposto. De 20% a gente foi para 40%. Né? Não são exatamente esses números, mas a gente dobrou. Então o Estado rouba muito mais do seu dinheiro, não sobra dinheiro para você usar. Tem muito mais gente recebendo o benefício, auxílio do que no passado, né? Só aumenta isso. Exatamente. E quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu queria comprar uma moto.
E eu comprei a moto. E foi uma conta simples. Pô, eu junto tanto por mês, em tantos meses eu vou ter a minha moto. Tá? Só que hoje o dinheiro foi tão desvalorizado e o custo de vida aumentou tanto que o cara ele começa a trabalhar e aí ele vê lá quanto que sobra por mês e ele fala, legal, sobra tanto por mês. Pra eu comprar uma moto, eu vou trabalhar 187 anos. Ele não vê perspectiva no futuro. E isso é desanimador. Você não vê perspectiva no futuro. Tudo que você faz, tá? Que a gente faz, que não é uma coisa tão fácil que você faça por prazer. Uma coisa que você faz por prazer, você faz pelo prazer em si, tá? Por mais que você goste do seu trabalho, ele tem um custo pra você. É trabalhoso, de certa forma. Então, por que você fica lá gritando na musculação? Ah, tal. Porque você vislumbra o resultado. Por que o cara se mata de trabalhar muitas vezes no emprego que ele não gosta? Porque ele, pô, isso vai me dar uma casa como resultado, um carro como resultado. Se ele não vê o fim em si, ele vai trabalhar pra quê? Não vai, né? Então, não querendo ser advogado do diabo, ou advogado da geração Z, então o Estado virou uma máquina de moer tão grande, ele rouba tanto do dinheiro das pessoas, que o que sobra do trabalho do cara, ele não vislumbra aquilo se transformando num bem real que ele queira, num bem de valor, né? Uma casa ou um carro. Ele não vê. Ele fala, eu trabalho. Pra mim, pros meus amigos, a gente que eu comecei a trabalhar com 15 anos, com carteira assinada. Trabalhava antes. E outros amigos meus começaram na cidade. A gente via até meio rápido a compra de um carro pra gente. Pô, vamos trabalhar. Quanto que era o Uninho na tua época? Ali, Não na minha época, mas eu já trabalhava, já tava bem, mas eu lembro do Uno a 9.990, lá na Fiat, da Avenida Anielo Patrick, E uma um Fiat. zero? Zero quilômetro. Caraca, Era 9.990, um Fiat Uno zero. 9.990. Hoje você não compra uma scooter. Não, compra não. Tá? Hoje o iPhone custa mais que isso ali. Mais que o Uno. Exatamente. O que é, aliás, um perigo, tá? Porque a gente importa... Gente, estão desovando muito, tá? Por exemplo, coisas, tecnologias que já estão meio supérfluas e estão jogando no Brasil. Né? A BYD tá descarregando containers aqui no Brasil. Tá cheio, hein? Tá cheio. É. Entre outras coisas. Por exemplo, scooter. Né? Scooter é uma maravilha. Tá? Você bota lá, scooter elétrica, motinha elétrica. Você bota lá na tomada, sai pra trabalhar, vai ter um custo de centavos por quilômetro. Eu fiz uma conta de acordo com o manual da BYD, tá? Então não sei se isso é verdade. Pelo manual da BYD, você pega lá aquele Dolphin Mini, lá o carro em tese mais levinho e tal. De acordo com o manual deles, pelos dados que eu peguei de lá, você ia gastar 10 centavos por quilômetro rodado. É um custo bem baixo. Você pega uma motinha, você vai gastar talvez 5, né? Uma motinha elétrica. Então, maravilhoso, né? Você comprar uma motinha baratinho, né? Para você financiar, talvez o custo da prestação seja menor do que o que você gasta de transporte público por mês, né? Gasta pouco de eletricidade, vai rápido pro trabalho, volta pro trabalho e tal. Isso é ótimo, maravilhoso. Mas na Europa, na Alemanha, isso é maravilhoso. Na Suíça, isso é maravilhoso. No Brasil, não. Por que no Brasil não? Porque a scooter tem uma rodinha deste tamanhinho. Qualquer buraco que você passar, você morre. Tá? Você morre. Em lugares buracados, você tem, como o Brasil, você tem que comprar moto do Paris-Dakar. Entendeu? Que tem uma roda desse tamanho. Eu quebrei a clavícula Uma assim. África Twin. Né? Não, Cada e eu tava roda. com uma moto grande. O carro passou na frente, eu peguei uma cratera, que não era um buraco, era uma cratera, que o prefeito de Guarulhos tentou me assassinar, o desgraçado, né? Caí lá e quebrei a clavícula. Tá? Imagina uma scooter. Você pegar um desnível de via, você cai. Entendeu? Você cai, você quebra uma clavícula, você pode morrer, inclusive. Então tem que tomar cuidado. Essas motinhas, elas têm que ser adaptadas pro Brasil. Não dá pra ter veículo de 2 rodas com roda pequena no Brasil, porque é um buraco atrás de outro. Tudo bem, se você vai andar ali só na Paulista, eu ando ali na região da Paulista e tal, ainda tem uns buraquinhos. É, e ainda tem ainda. Mas eu que sou de Guarulhos, que é isso? Você não manda 1 quilômetro com essa moto, com essa scooter aí que você morre. Então tem muita coisa que vem pra cá, mas não é pra gente. Não serve pra gente, que é outra realidade. E fora o IPTU também, né, pra juventude aí. Que o cara quer comprar a casa ali, o Não IPTU consegue já... pagar. E aquilo, o cara tem que vir... Como eu já falei, no passado o cara trabalhava de pedreiro. Tá? Então ele comprava um terreno e ia construindo. E ele construiu uma casa de 250 metros quadrados. Hoje, esse mesmo pedreiro, que pedreiro tá ganhando uma fortuna também, viu? Pra você contratar um pedreiro tá difícil. Tá, hein? Né? Você já não acha mão de obra, porque a geração Z não quer trabalhar de pedreiro. Eu nunca vi ninguém da geração Z sendo pedreiro. Não tem. Nunca vi. E nunca você vi. só vê que você não tem dinheiro quando você faz o orçamento com o pedreiro. Né? É verdade. Só que aí o cara, ele até pode... Esse mesmo pedreiro, ele pode construir essa casa de 300 metros quadrados, mas ele não consegue pagar o IPTU. Aí o cara tem que morar no cubículo, sem ver a luz do sol, tendo depressão. E eu tenho uma história ainda com o IPTU.
Que é o seguinte, eu moro num apartamento que é um apartamento bacana aí, classe média alta ali, pra um pouco mais até. Playboy, dois É Playboy. boy, é dois boy, é Playboy. boy, é boy. Hoje acho que é tipo 1,5 milhão o apartamento. Só que eu moro de aluguel ali porque hoje faz mais sentido pra mim. De IPTU por ano, 10 mil reais. 10 mil reais é um apartamento, beleza, um apartamento grande ali, 180 metros quadrados, mas 10 mil reais por ano de IPTU. Então, aí você fala, um apartamento grande, 180 metros quadrados, é menor do que um monte de casa de pedreiro que eu conheci. Exatamente. Se você pensar que a gente acostumou com o pequeno. Aham. Mas é que depende também, né? 180 metros quadrados da casa de um pedreiro, às vezes é uma qualidade inferior também. Ele não otimiza o Sim, espaço, sim, né? sem dúvida. Já do apartamento é Mas todo aí tem um baita de um otimizado. quintalzão ali, também tem isso. esse ponto E eu também, tô né? falando de área construída, né? Fora que o cara não tem a área, que tem o jardim, o Exato. cara tem um monte Mas de coisa. aí que vem o ponto, que a rua que eu moro é uma porcaria, o Matheus sabe. Ele É, ruim, E aí eu fui descobrir que ela não era recapeada há 50 anos. Caraca, 50 anos. Aí no Mas todo ano o IPTU vem. todo ano 10 mil reais de IPTU. Aí no final de 23 eu tinha comprado um Porsche conversível. Toda vez que eu ia sair da garagem pela rua ser uma merda, dava uma raspadinha Não, no esses para-choque. problemas dos ricos eu fico É, muito qual que é o problema dele, Léo? Ai, Meu Porsche raspa na hora que eu saio da perdi garagem. não sei quantos Não, mil. Aí gente reclamando que perdeu a casa lá na enchente do Rio Grande do Sul, Aí, ó. enquanto você tá sendo o Porsche tá raspando. Não, 50 anos pagando 10. Aí eu fui contar, né? De apartamentos tem 2 por andar, né? Aí tem 18 andares, então tem quase 40, 36, apartamentos. quase 40 apartamentos. E não dá pra recapear uma rua, 50 anos sem recapear a rua. É um absurdo isso, né? E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifuri, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.